Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, guiando a nossa vida e nos dando um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Hoje, dia 6 de julho, nessa quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje também é dia de Santa Maria Gorete, pedindo a sua intercessão, que ela, como Virgem Marte, interceda por todos nós. E o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que aqueles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, a gente às vezes é necessário que Deus nos fala: levanta-te, pega a tua cama e volta para a tua casa. Jesus estava numa terra pagã em que liberou 2 homens dos espíritos maus. Esses espíritos pediram para que fosse para porcos, que se jogam no precipício, mata afogado, matou o espírito. A população não gostou do prejuízo que Jesus causou por causa dos porcos, e não se importava com o fato de 2 homens terem sido libertados. Voltamos à regra perigosa de que os porcos são mais importantes do que os seres humanos. E muitas vezes é assim, né? Meu animal de estimação é mais importante que a minha família. Às vezes o meu candidato a político é mais importante que a minha família e meus amigos. A minha conta bancária é mais importante que meus amigos e minha família. E aí tantas outras coisas que a gente coloca como sendo mais importante do que a vida humana. Mais importante do que o ser humano libertado da maldade e da violência. Voltando para a sua terra, Jesus se encontra na sua região, na sua casa, e apresenta a ele um paralítico. Paralítico é alguém que é impossibilitado de andar. Em outra passagem, esse paralítico é levado até Jesus. Os seus companheiros são solidários e criativos. Eles descem esse paralítico pelo telhado e colocam diante de Jesus. Mateus é mais direto nesses aspectos. Então Mateus já coloca assim que Jesus se depara com esse paralítico e diz para ele: coragem, seus pecados estão perdoados. Por que essa expressão? Porque na cabeça da época de Jesus, quando você tinha uma deficiência, uma fragilidade, uma limitação, ou você estava doente, era sinal de que você tinha cometido um pecado. Então você tinha cometido um pecado. E então você necessitava de perdão. A gente precisava ser perdoado. Por isso que Jesus, ao ver esse homem, diz: coragem, teus pecados estão perdoados. Há perto de Jesus já fariseus, porque Jesus já estava sendo observado. O que acontecia na época de Jesus? Como era muito comum haver muitos mestres e messias e gente com grupos dizendo que era o Salvador, e havia uma mentalidade cultural de que o Messias viria logo estabelecer o reinado de Davi. Então, toda vez que aparecia alguém assim, anunciando Deus e falando que era o Messias, eles mandavam fariseus, doutores da lei, para observar aquela pessoa para saber se era ou não era verdade, se estava ou não estava de acordo com as Escrituras.
A novidade de Jesus é que Jesus ele não é uma pessoa de estirpe, de família famosa, mas também ele não prega um Deus que veio como sendo o Deus dos exércitos. Ele prega um Deus que veio para ter paciência com a gente, para nos ensinar o que é importante, para nos livrar dos demônios maus e para nos garantir uma vida eterna através da ressurreição. E que todos estão convidados a isso, não somente a classe sacerdotal, a classe importante. Então, no Evangelho, nós vamos encontrando isso. Jesus disse aos paralíticos: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem é algo que Deus sempre insiste em cada um de nós. Toda vez que Deus se manifesta na Sagrada Escritura, toda vez que Jesus se manifesta, a expressão é coragem, sou eu. Dizer coragem sou eu e sou eu o nome de Deus. Então, coragem, Deus está aqui. Deus está aqui. E é muito interessante que Jesus chama o paralítico de filho. Ele exerce agora o papel de pai. Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Ele não fala de um pecado, fala dos teus pecados, no plural. Então, é o que Jesus oferece para alguém que está naquela condição. Além da impossibilidade de se locomover, precisa da solidariedade de alguém e tem uma consciência pesada de que cometeu um pecado, Deus está o castigando. Deus está o punindo por algum pecado. E às vezes tinha até a ideia, a mentalidade de que meus pais pecaram e eu estou pagando o preço dos pecados do meu pai. Como se isso fosse uma coisa de geração em geração. Na verdade não é assim. Deus cobra cada um de nós aquilo que a gente faz com a consciência que a gente tem. Cada um presta conta da sua vida. Cada um presta conta da sua história. Cada um presta conta daquilo que conseguiu viver e daquilo que não conseguiu viver. Então, diante da atitude de Jesus, diante da fé, e Jesus fala isso porque Jesus ficou admirado com a fé que eles tinham, É bom a gente lembrar da expressão, coragem, teus filhos, teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Porque somente Deus, para um fariseu e um doutor da lei, somente Deus pode perdoar. Jesus, na condição de Deus, pode perdoar, mas eles não sabem disso. Eles não reconhecem Jesus, eles não têm experiência do ressuscitado. Então é alguém ainda que está mergulhado nessa ignorância e não reconhece Jesus. Jesus, ao ver o contexto, ao olhar para eles, saber da pergunta e conhecendo os seus corações, seus pensamentos, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: é bonita essa expressão, que Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece o que eles estão pensando. Jesus conhece o que eu estou pensando, o que você está pensando. E por isso Jesus sabe quem nós somos, sabe de que lado nós estamos, sabe como estamos nos comportando, como estamos agindo. Então Jesus disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Até que para a Bíblia os pensamentos são dos corações, não era consciência, Por isso Deus conhecerá os pensamentos do seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então essas experiências bonitas. Então Jesus responde para ele: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e vai? Então, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra sobre isso, e Jesus tinha, porque a sua natureza divina permitia isso, Jesus olha para o paralítico e responde: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levanta, é um paralítico agora que é perdoado e é um paralítico que obedece à orientação de Jesus, obedece o ensinamento de Jesus, obedece o que Jesus tem. A gente, quando escuta Jesus e o obedece, a gente sai do mundo da paralisia, seja lá qual for. A gente, quando é perdoado por Deus, e a gente aprende a escutar Jesus. E ao aprender a escutar Jesus, a gente sai do mundo da maldade. A gente começa a ter pensamentos bons no nosso coração. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, alegria e a vida possa seguir abençoada por Deus. Um abraço e até mais.